Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Servir. É sempre bom estarmos reunidos para o estudo e as reflexões do Evangelho do Cristo, sob a luz da doutrina espírita, que tanto nos ampara, tanto nos ajuda, tanto nos renova, né? Nessa caminhada, né, de poder transformar esse mundo em um mundo melhor, começando por nós mesmos. E o tema da palestra da noite é manter a serenidade diante das dificuldades. O mundo de provas e expiações é um mundo repleto de dificuldades. Isso acontece em função das nossas imperfeições, dos nossos vícios, né? Erramos muito, né? Deixamos o egoísmo, o orgulho falar mais alto dentro de nós, e acabamos prejudicando a muitos e somos prejudicados também. E as dificuldades, elas nos chegam também em função dos nossos resgates com o passado, pela lei de causa e efeito. Aquilo que a gente não consegue resgatar durante a vida, a gente resgata na vida seguinte, na reencarnação seguinte. E também as dificuldades em relação ao nosso progresso, ao caminho para o nosso progresso. Então, os obstáculos que encontramos quando buscamos o progresso, eles estão ligados diretamente às nossas imperfeições. Então, ao vencermos esses obstáculos, essas dificuldades, conseguimos avançar. Então, todo esse planejamento reencarnatório, né, de ajustar nossas dívidas do passado e progredir, ele traz algumas dificuldades que, na medida que vamos vencendo essas dificuldades, vamos avançando, vamos progredindo. E as virtudes que vamos desenvolvendo, que passam a fazer parte do que somos por dentro, de verdade, é que vai nos transformando, nos colocando nesse caminho, né, do progresso. E entre essas virtudes que precisamos desenvolver para poder progredir, hoje vamos falar da serenidade. Vamos dar um destaque maior na serenidade. Então, o que é serenidade? É um estado de calma, paz interior e equilíbrio emocional caracterizado pela ausência de agitação, ansiedade ou turbulência. É uma condição de tranquilidade e estabilidade que permite ao indivíduo enfrentar as situações da vida com clareza e sabedoria. Na visão espírita, é um estado de equilíbrio interior que permite o indivíduo enfrentar as vicissitudes da vida com paciência, tranquilidade, paz, independente das circunstâncias. Então, serenidade é ter calma para poder extrair o melhor de nós em cada situação. E serenidade e paciência são virtudes irmãs, vamos dizer assim, elas se completam, né? Então, a definição de serenidade entra a paciência, e na paciência entra a serenidade, em algum momento elas se completam, são necessárias. Então, paciência, mas ela tem lidar com situações específicas que exigem espera com perseverança. Então, existe uma situação específica que você precisa aguardar, esperar com perseverança, continuar trabalhando, continuar buscando para que aquilo aconteça, o resultado aconteça no momento certo. E já a serenidade é um estado mais amplo de equilíbrio interior. É manter a calma e a paz independente das circunstâncias. Então, o objetivo da serenidade é proporcionar uma clareza mental para a gente extrair ali o melhor de si e tomar as melhores decisões naquele momento. Quando a gente tem uma reação muito explosiva, sem pensar, sem raciocinar, sem buscar o nosso melhor, nós poderemos comprometer uma situação. Então, serenidade não é apatia, é você concentrar ali sua energia, seu esforço naquilo que vai trazer um bom resultado para aquela situação.
Vamos falar um pouquinho agora do desenvolvimento da serenidade. Serenidade, ela não vem pronta, né? Ela está em formação dentro de nós, assim como todas as virtudes. Então, o desenvolvimento da serenidade acontece pelo esforço e pela continuidade, assim como qualquer outra virtude. E quando nós falamos em serenidade, esse desenvolvimento, ele começa pelo controle emocional e pela busca constante por decisões assertivas. Quando a gente fala busca constante pelas decisões assertivas, é o conceito de uma pessoa virtuosa. É você estar buscando sempre fazer o melhor. É você não aceitar muito o mesmo. Né? É você procurar sempre um jeito de fazer melhor. Como somos imperfeitos, estamos no caminho do progresso, então existe sempre um jeito melhor de fazer. Então, ter essa consciência que nós podemos estar fazendo cada vez melhor. Então, vamos falar um pouquinho desse controle emocional. O controle emocional é ter uma consciência equilibrada, é nos conhecer melhor e ter mais domínio sobre nós mesmos, né? Que a gente não tome decisões que a gente se arrependa depois. Então é ser mais previsível, a gente ter o domínio das nossas reações perante as dificuldades. E o que pode atrapalhar isso? O que nós temos que trabalhar em nós mesmos para que a gente não perca esse controle sobre nós mesmos, né? Então, existem duas causas importantes. Uma é a relação aos nossos traumas e mágoas mal resolvidas, que fica um pouco ali no subconsciente, em determinados momentos elas externam e acaba tirando a gente um pouco do controle. E existe a questão também dos nossos vícios, das nossas imperfeições maiores, e dos exageros, né, dessas paixões incontroláveis, né, que a gente ouve falar no Espiritismo, que nos cega em determinados momentos e faz a gente tomar algumas ações, algumas decisões que a gente se arrepende depois. Então, às vezes, temos o controle, temos a consciência já adquirida, a consciência moral daquilo que é correto, daquilo que não é correto, mas essas paixões, esses exageros, eles nos cegam em determinados momentos e aí nos tiram um pouco do controle, nos tiram um pouco do sério, né? Nos tiram um pouco do prumo e faz a gente tomar algumas decisões que a gente se arrepende depois. Então, esse controle emocional ele depende da gente trabalhar um pouco isso. Então, a gente aprender a olhar para dentro de si, se conhecer melhor, perceber como nós somos, perceber esses vícios que nos prendem, que nos dificultam o avanço. Existem alguns vícios que a gente vem trazendo ele, reencarnação, que ele dificulta o nosso relacionamento, a nossa evolução de outras virtudes. Ele é uma característica maior que está sempre nos prendendo, e alguns traumas também. Então, conhecer isso, analisar isso, olhar para dentro de nós mesmos. Por isso a importância da gente buscar sempre o caminho do bem, porque o caminho do bem ele nos ilumina e faz a gente enxergar as nossas dificuldades e a gente conseguir trabalhar nelas. Então essa é a importância de você estar sempre buscando um caminho melhor. E em relação aos traumas, precisamos entender também que às vezes precisamos ter de uma ajuda profissional, que são coisas que marcaram tanto a gente por dentro, que às vezes precisa de uma ajuda profissional. Então a busca desse autoconhecimento é importante. Você está buscando, se clareando por dentro, melhorando, se conhecendo, se esforçando para vencer esses obstáculos que te impedem de avançar, é muito importante. Mas às vezes precisamos também aí de uma ajuda profissional, principalmente em relação a esses traumas, né? E além do controle emocional, existem as decisões assertivas, né? Você buscar
cada vez mais as decisões corretas, né? Isso é importante porque vai nos preparando para o restante da caminhada. Precisamos aprender primeiro a ouvir a nossa consciência e confiar mais um pouco em nós mesmos. A vida, ela traz muitos chamados, então a gente precisa perceber esses chamados. São as oportunidades que nós teremos para enfrentar as dificuldades e para poder progredir. Então, são desafios que vão aparecendo que nós não podemos ficar fugindo. Nós temos que acreditar em nós mesmos, nós temos que assumir novos compromissos. Então, estabelecer metas em nossa vida, se comprometer um pouco mais com o alto, em aquilo que está acima de nós, buscar uma melhoria, acreditar mais na gente. Sempre quando a gente enfrenta algum problema, uma dificuldade, a gente consegue vencer, a gente se prepara mais. A gente está testando os nossos limites. E na maioria das vezes, a gente não tem muita confiança em nós mesmos. A gente não sabe os nossos limites. Então, se a gente não se coloca em prova, a gente não conhece. A gente não conhece o que a gente é de verdade. Então, precisamos nos colocar em prova para conhecer nossas limitações e para aprender. Então, quando eu me coloco em prova, quando eu coloco a teoria em prática, né, o que é o caminho correto? A gente tem a teoria, a gente tem o evangelho, mas a gente precisa colocar em prática. Porque aí o resultado dessa experiência, esses ajustes que nós vamos fazendo, vai desenvolvendo a nossa inteligência. Então, nos colocamos em prova, vamos aprendendo e vamos expandindo a nossa consciência para outras questões que antes a gente não entendia. Então agora a gente já pode entender, porque a gente uniu a teoria com a prática e a gente conseguiu expandir nossa consciência. Então isso é muito importante, a gente acreditar nisso, a gente está buscando, né, vencer essas dificuldades, para que quando aparecerem as outras dificuldades, a gente está mais tranquilo, mais sereno e mais confiante, né, para poder resolver. E quais os ganhos, né, quando a gente vai desenvolvendo a nossa serenidade? O que a gente vai ganhando? O que a gente vai se transformando? Né? Primeiro, em questão da organização e do planejamento. Uma pessoa serena é aquela pessoa mais planejada, mais organizada. Então, muitas situações previsíveis que podem se tornar um problema, a gente consegue resolver antes do problema acontecer. Então, existem pessoas que já não fazem isso. Então, existe ali uma situação que pode virar um problema, mas fica esperando até o problema acontecer. E às vezes ele acontece num momento tão errado e que dificulta, né? Aí que vai estressando, é o tipo do estresse desnecessário, pô. A gente sabia que poderia acontecer, por que nós não resolvemos antes? Então a serenidade, ela vai trazendo essa condição de análise, olha, eu preciso resolver isso antes que ele vire um problema maior. Então você vai diminuindo o estresse, vai diminuindo ali os seus conflitos internos, para você concentrar naquilo que realmente é importante, naquelas dificuldades realmente que são importantes e que você precisa resolver, que você precisa concentrar o seu esforço. Mas você não vai buscar, né, ali em função da sua ociosidade mais problemas, né? Você tem que concentrar naqueles problemas que você não tem como prever, né, como evitar. E outra vantagem, outro ganho com a serenidade é a questão da conexão com o divino. Então a serenidade, ela permite uma conexão mais profunda com o divino em função da paz, da calma, da ausência de agitação, ansiedade e turbulência. É como uma meditação, uma limpeza dos pensamentos. Na medida que eu tenho esse tempo de me conectar nas orações, na meditação, eu vou limpando, eu vou evitando
que algumas dificuldades se tornem maior do que na verdade são, se tornem maior dentro do nosso pensamento, né? É o que é o conceito ali de depressão. São problemas pequenos, mas que a gente acaba valorizando demais aquele problema, ele vai se tornando grande para nós a ponto de nos paralisar. Então, na medida que a gente vai se conectando com o divino, fazendo as orações, limpando nossos pensamentos com serenidade, com calma, nós vamos renovando nossas energias, nós vamos se reforçando nesse contato com o alto, e a gente encara os problemas com muito mais facilidade, né? E outro benefício muito importante é em relação aos relacionamentos, principalmente dentro da família, né? A doutrina espírita nos ensina que muitos de nossos parentes foram personagens importantes em nossas vidas passadas. Então, alguns foram grandes amores, outros desafetos profundos. E é justamente no núcleo familiar que o plano espiritual nos coloca para resignificar dores, perdoar falhas antigas, para poder evoluir juntos. Então, se houve uma história, né, que foi baseada no mal, na revolta, no sentimento de vingança, você tem a oportunidade agora de escrever uma nova história com aquele mesmo personagem, né? Porque é uma outra vida, você está ali no núcleo familiar. Então esse convívio com pessoas que foram desafetos no passado, ele não é fácil, mas através da serenidade a gente tem tempo para observar, para poder desenvolver ali a paciência, que é uma virtude ali muito próxima da serenidade, desenvolver ali a tolerância, desenvolver o perdão, e aí você buscar uma relação de pacificação. Você ver no outro não aqueles problemas que estão sendo trazidos no momento, mas procurar enxergar as virtudes e as dificuldades que a pessoa tem. Então você começa a entender aquilo que mexe com aquela pessoa, aquilo que foi ruim para aquela pessoa. E aí você vai pacificando, vai cuidando para aquilo ali não venha e atrapalhe o relacionamento. Então você cuida de você, mas cuida do outro também, e dá o tempo para o outro perceber isso também. Entender que esses desafetos, eles trazem alguma amargura, alguma coisa em relação a uma pessoa, né, com a outra, mas que esse é o momento de você poder resolver. Então, usa a serenidade para buscar essa paciência, essa tolerância, e usa os conhecimentos da doutrina espírita em relação ao perdão, pois sabemos que mesmo aqueles que às vezes nos agridem sem uma razão, nós, que na verdade agredimos eles no passado, né? Quer dizer, pode existir ali uma história de desafeto que a gente tem que levar em consideração e pensar, ter calma, ter paciência, para decidir a nossa conduta em relação, né, a esses parentes mais difíceis, né, onde estamos resgatando alguns erros do passado, né? Então é ter paciência para conhecer melhor o outro, para desenvolver a tolerância e perdão, né? Perceber as dificuldades e também as virtudes. Trabalhar sempre na pacificação, no entendimento e na ajuda. Então a serenidade ela é fundamental, né, para que isso aconteça. E para a gente começar a fase final aqui da palestra, né, nós não somos uma obra pronta. Estamos em fase de construção. Aos poucos estamos demolindo as paredes velhas do orgulho e do egoísmo e deixando entrar a luz da humildade e da caridade onde antes eram apenas sombras. Precisamos aprender a nos relacionar com o tempo.
utilizando mesmo como nosso aliado e não mais como uma razão para nossas inquietudes. Então, para isso, precisamos definir metas no nosso caminho de progresso para vencer essas dificuldades e colocá-las em prática conforme o nosso ritmo e conforme as nossas capacidades, né? É que é você caminhar para uma realização maior, mas aprender a desfrutar o caminho. Um caminho agradável, né? Onde podemos reprogramar, se ajustar, perceber, tirar proveito daquele caminho. Então é você caminhar para uma realização maior dentro das suas condições, dentro do seu tempo, para que aquele caminhar se torne algo agradável, né? Então você vai não deixar a vaidade e o seu orgulho fazer você pular etapas, né? E acabar reduzindo a qualidade das suas realizações. Se você pula etapa, você não consegue uma realização maior, você não consegue um resultado melhor. Então a gente achar o equilíbrio entre o esforço constante dentro das nossas capacidades. Não podemos deixar esse esforço constante, mas precisa ser dentro da nossa capacidade, precisa ser um caminho mais suave, um caminho mais agradável, que nos deixe confortável, que nos deixe feliz. E ao mesmo tempo não entre na questão da ociosidade, porque quando a gente deixa de buscar, deixa de caminhar, deixa de fazer, para você retornar é muito difícil. Então precisamos ter esse caminho constante, sem deixar a ociosidade entrar, porque a ociosidade vai acabar chamando aquilo que nós temos de pior, que nós somos, acordar aqueles nossos vícios antigos, mas manter uma constância que vá trazer o resultado, mas de uma forma equilibrada, de uma forma satisfatória para a gente mesmo. Então é achar esse equilíbrio, né, do esforço constante das nossas capacidades, sem entrar na questão da ociosidade, porque entrou na ociosidade, a gente desanima, né? Na prática a gente percebe isso, a gente começa a fazer alguma coisa e às vezes coloca um ritmo muito acelerado, né? Pela vaidade, não, eu quero fazer, eu quero acontecer. E aí esse ritmo acelerado a gente não aguenta e a gente para. Aí quando você interrompe para voltar é muito mais difícil. Então seria melhor manter um ritmo, que você consiga levar um ritmo mais tranquilo, mas que não te atropele, né? Que você consiga realmente o seu objetivo. Então a serenidade, ela não é para aprender a ignorar os problemas, longe disso, né? É para aumentar nossa capacidade de lidar com eles de forma tranquila e correta. Existe um pensamento, né, uma frase da Cálida Aquino que eu achei muito assim oportuno quando fala de serenidade, né? Então eu vou encerrar aqui lendo essa mensagem. Devemos buscar sempre nossa melhor versão, mas sem esquecer que já somos únicos e especiais. Não precisamos correr contra ninguém, nem nos comparar com o ritmo alheio. Cada um tem seu tempo e seu compasso e sua forma de se tornar inteiro. A vida é um caminho contínuo de descobertas e é na constância dos pequenos passos que vamos evoluindo e não na pressa que tantas vezes nos atropela. Então assim encerro a palestra, agradeço a todos que estão vindo e tenham uma boa noite.